Bem-vindos ao Bem de Barbárie. Hoje é dia de uma resenha dupla. A gente vai falar de A Morte do Gourmet e A Elegância do Ouriço. Bom, pessoal, essa resenha dupla eu acho que é a que mais faz sentido ser dupla. Eu já acho que uma resenha ganha muito sentido quando a gente analisa mais de uma obra do autor em conjunto, mas nesse caso aqui tem uma coisa extra. A Morte do Gourmet foi o primeiro livro da Muriel Barbery, seguido, de A Elegância do Ouriço. Mas o que acontece é uma coisa bem parecida do que eu comentei com vocês na leitura de No Fundo do Poço, que é o seguinte: apesar de A Morte do Gourmet ser o primeiro livro, faz muito mais sentido que você leia ele após A Elegância do Ouriço. E por quê? Na Elegância do Ouriço, ele apresenta os personagens e aí depois na Morte do Gourmet a gente volta para a história. Então, o que acontece? Aqui em A Elegância do Ouriço, a gente tem a Paloma, que é uma jovem de 11 anos, completamente fora do comum. Ela é muito inteligente para sua idade, ela é consciente disso, e ela diz isso, deixa bem claro, desde o começo do livro. E temos a René, que é a concierge, que é como se fosse uma zeladora do prédio de pessoas muito ricas, e é nesse prédio que a Paloma mora. Então, essas duas protagonistas vão dividir a narração do livro, e a gente vai ter um desenrolar. Mas o que acontece? Logo no começo de Elegância do Ouriço, um dos personagens, que é um grande gourmet da cidade, que mora no mesmo prédio, Pierre Artens, é anunciado que ele está com as suas últimas horas de vida. E é nesse meio, que deve acontecer nas primeiras 50, 70 páginas de A Elegância do Ouriço, que acontece isso aqui. Por quê? O Pierre, ele descobre que vai morrer, o médico avisa ele, e ele decide então que ele quer ter uma experiência definitiva de gastronomia. Aquela última experiência que de alguma forma valha tudo que ele viveu durante aquele tempo. E ele começa então, no A Morte do Gourmet, a relembrar do passado e algumas experiências que ele teve. Então, a primeira vez que ele tomou uísque, ele se lembra da primeira vez que ele comeu uma maionese caseira. Então, ele vai lembrando desses fatos. Intercalado a isso, a gente tem alguns capítulos de alguns personagens. Então, o sobrinho do Pierre, o filho do Pierre, a René, a Paloma, todas elas vão aparecendo aqui. Alguns personagens são novos, no livro, mas o que acontece? Tem um momento, por exemplo, em que o filho do Pierre fala com muita raiva do pai. E a gente não entende o porquê. Se você já leu A Elegância do Ouriço, você sabe toda a história das brigas deles, o que aconteceu, porque existe certa fofoca no prédio, Então, a moça que trabalha em tal andar comenta com a cozinheira de tal, que fala pra René de uma treta entre o Pierre e o filho, sabe? As coisas vão passando, as informações acabam chegando na gente quando a gente leu A Elegância antes. Eu já adianto que eu não gostei muito de nenhuma das duas leituras. Eu acabei lendo A Morte do Gourmet depois, meio que porque um amigo meu queria muito esse livro, tá difícil de encontrar, e eu li para poder passar ele adiante, já meio achando que não gostaria. Por quê? O que eu não gosto nesse livro, que eu também não gosto no outro, eu tenho a impressão de que a criação de personagens da Muriel Barbery é muito megalomaníaca. Então, por exemplo, a René é uma concierge muito culta. E ela é uma concierge que conhece a arte plástica japonesa, a literatura do Tolstói, ciências sociais, tem noção de Marx, dos filósofos existencialistas. Tipo, já é um absurdo, assim, Já é bastante pra uma pessoa só. Porque são diversas áreas, diversas regiões, no mundo em que ela se interessa. E aí depois tem uma hora que fala que ela sabia uma letra do Eminem. Então, tipo, o que essa mulher não sabe? Me parece muito megalomaníaco. A menina também, a Paloma, ela fala que, não, eu sou muito inteligente, não tenho propósito na vida, então no meu aniversário tal eu vou me matar. Ela diz isso bem no início. Cara, é uma criança que não existe, essa criança não existe. E não é um problema de não ser verossimilhante, mas durante a leitura isso me incomodava, sabe? Todo mundo sabe tudo, todo mundo tem acesso a tudo, as coisas se encaixam, sabe? Isso, pra mim, me soava muito estranho. E acontece a mesma coisa em A Morte do Gourmet. O Pierre é um grande crítico gastronômico
E aí que a gente começa a ver que tem umas pessoas que odeiam ele, mas mesmo as que odeiam, meio que gostam dele. Então são personagens que são muito gigantes e nos parece que ao redor tem pessoas muito medíocres, sabe? E tudo bem, isso pode ter sido uma escolha, né, mesmo da autora, de falar assim, vou pegar os personagens sensacionais do universo, mas me parece muito estranho. E tem uma coisa também que é o seguinte, tipo, ela coloca alguns personagens em posições muito bizarras. Então ela coloca, tipo, um morador de rua com uma consciência de classe meio fora do comum, né? E não que não exista, mas que me incomodava o tempo todo, principalmente porque existe uma característica muito forte da literatura francesa contemporânea, ainda que eu leia pouco, mas eu acho que isso fica muito claro só de ler as resenhas, que é a questão da exposição. Então, muitas vezes a gente tá lendo o livro, então existe às vezes uma pausa no meio do capítulo só pra falar sobre literatura do século tal russa. E aí fica linhas e linhas falando sobre aquilo, ou linhas e linhas escrevendo um quadro e falando sobre, sabe, a moral humana, sobre a ética, sobre a consciência de classe, sobre a necessidade. Então isso é muito enfadonho pra mim, porque não que seja um problema ser uma obra panfletária, não acho que é esse o problema, mas eu acho que é como se coloca, né? Quando você lê um Capitães da Areia, ela é extremamente panfletária, mas ela não tá te dando um curso no meio da literatura, né? E é um pouco do que eu sinto aqui, umas ideias meio forçadas, acontece nos dois. E aí, saindo um pouco desse agora e vindo pra esse, eu acabei gostando um pouco mais da Elegância do Ouriço, porque eu simpatizei mais com as personagens, acho que a gente tem mais tempo de simpatizar com elas, né? A gente tem uma introdução melhor, a gente se aprofunda melhor na vida delas, até porque quando a gente tá à beira da morte, nós não somos necessariamente pessoas, né, tão boas como nós sempre fomos, nós acabamos sendo um pouquinho melhores, mais virtuosas. E aí eu gostei mais das personagens aqui, eu gostei mais de como elas são apresentadas e como a história delas se desenvolve. Inclusive, eu adorei o final de Elegância do Ouriço. Ele é o tipo de final que eu gosto, mas eu acho que talvez dentro da literatura francesa não seria um livro que eu conseguiria nunca mesmo me aproximar tanto emocionalmente. Então esses são livros que infelizmente não vão ficar na minha estante, mas é claro que sempre acrescentam muito como experiência de leitura. Eu queria ler só um trechinho pequeno, que é o trecho que dá nome ao livro. E eu queria muito saber por que o livro se chama dessa forma. E é uma hora em que, aqui na Elegância do Ouriço, tem um personagem que é o Sr. Ozu. O Sr. Ozu é o que vai estabelecer a ponte entre a René e a Paloma. E tem uma hora que ele tá conversando com a Paloma sobre a René. E aí a Paloma diz que a René tem a elegância do ouriço. Por fora é crivada de espinhos, uma verdadeira fortaleza, mas tenho a intuição de que dentro é tão simplesmente requintada quanto os ouriços, que são uns bichinhos falsamente indolentes, ferozmente solitários e terrivelmente elegantes. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mesmo sendo 2 livros que eu acabei não gostando muito. Esses 2 livros já tinham sido me passados por uma pessoa que é o Arthur, um amigo meu, que agradeço ao Arthur, né, por me dar essa experiência. Ele não tinha gostado da Morte do Gourmet, a mãe dele não tinha gostado da Elegância do Ouriço, ele acabou me dando os 2 livros, e agora sou eu que passo eles pra frente. Mas se vocês gostaram mesmo assim dos meus comentários, das minhas considerações, se inscrevam no canal Ficando na Bolinha com o meu rosto, que vai aparecer aqui. Clica na bolinha com o meu rosto, que vai aparecer aqui, para mais considerações minhas de livros que eu gosto e de que eu não gosto, né? Acabo não fazendo diferenciação do que vem pra cá baseado no meu gosto propriamente dito. Até porque eu acho que às vezes é necessário ter um contraponto. Quando eu ouvi falar da Elegância do Ouriço, eu ouvi falar por todo mundo que eu sinto que o gosto é parecido, que era incrível. Então eu lembro da Tami, eu lembro da Linha Aimee falando muito bem desse livro. E eu falava, nossa, eu com certeza vou ler e vou adorar. E aí, não gostei. E não foi, acho que nesse caso não foi uma questão de expectativas. Porque eu peguei numa época em que já tinha se acalmado um pouco isso em mim. Mas aí depois eu fiquei curiosa. E eu revi todos os vídeos. Eu entendi todos os pontos delas.
mas eu discordo. E acabou que a resenha que eu acabei mais me identificando foi a da Gisele Eberspacher, que também achou um pouquinho menor do que o resto do pessoal considerou aí. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima.